Oi, gente, boa noite. Vou fazer agora meu primeiro vídeo oficial. O que eu quero falar é um pouco sobre o Express Entry. Na verdade, não me interessa muito falar sobre as regras do Beabá com relação ao Express Entry, né? Na verdade, o meu intuito é mais falar sobre algumas dicas que eu acho que podem ser levadas em consideração por conta do número de pessoas que eu atendo, das dúvidas e das incertezas que algumas pessoas têm com relação ao Express Entry. Bom, primeiro, muitas pessoas, elas não são muito empolgadas para poder criar o perfil no Express Entry. Eu já penso exatamente o contrário. Eu sempre acho muito importante o candidato tentar criar o seu perfil no site do governo do Canadá, porque pode ser uma maneira bastante realista e interessante para a pessoa ter certeza do que está deficiente no perfil dela. Eu tenho feito algumas consultas de um tempo para cá e muitas pessoas falam assim para mim: Maria João, eu pesquisei, eu conversei com alguns amigos, eu pesquisei com uma empresa, eu fiz uma simulação e eu não vou criar o meu perfil para Express Entry porque a minha pontuação não é boa, eu vi que se eu tirasse o CLB 9 no IELTS, valia a pena eu criar o meu perfil. Eu já não gosto muito dessa linha, né? Eu vou explicar o motivo. A gente precisa partir do princípio que o Canadá escolhe os candidatos através do Express Entry. Obviamente, aqueles candidatos que, num primeiro momento, não se enquadram numa outra categoria, seja por Quebec, um processo da província, um self-employed, enfim. Então, assim, partindo da suposição que você tem qualificação, que você tem experiência, que você fala inglês, eu sempre acho importante tentar criar o perfil no Express Entry, porque seria uma maneira de você já estar disponível numa vitrine, digamos assim, que você hoje não existe, né? Apesar do Express Entry parecer um pouco desanimador, porque você vai criar o seu perfil, você tem que fazer uma soma de pontos, o governo do Canadá me convida ou não, é um pouco desanimador esse sistema de candidatura? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho muito interessante. Por quê? Antes de existir o Express Entry, as províncias não tinham disponibilidade de ver os candidatos, né? Então, o Express Entry, apesar de ser um pouco mais competitivo, digamos assim, você tem a chance de disponibilizar os teus dados tanto para o governo federal Canadá, quanto para as 10 províncias, né? O que é interessante disso é que pode ser o primeiro ensaio para você ter certeza de como está o seu perfil, não é? E a partir daí, você vai definir uma estratégia. Talvez estudar inglês, talvez melhorar o francês, fazer um preparatório para o IELTS, talvez fazer uma viagem exploratória para o Canadá, tentar contato com algum amigo, tentar um networking, talvez estudar, né? Terminar, de repente, aquele mestrado que você está fazendo. Então, assim, eu sempre acho que a pessoa, quando vai tentar ativar o seu perfil no Express Entry, ela não é prejudicada, né? Eu não vejo nada de negativo, isso não prejudica a pessoa, até na parte financeira, porque ela não está fazendo um investimento extremamente alto, pode ser uma boa maneira da pessoa tentar ver como ficaria verdadeiramente o perfil dela. Já vi alguns casos de pessoas ficarem muito desanimadas em criar o perfil, fazendo uma simulação da sua pontuação, e isso eu acho um pouco, eu não concordo, porque eu estou assumindo que aquele candidato não é bom,
ou que aquele candidato é ótimo, quando na realidade quem vai gostar daquele candidato ou não é o governo do Canadá ou alguma província. Então eu acho muito interessante sim tentar criar o perfil justamente para você ser ser o mais realista possível. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acham que o perfil delas é deficiente porque ela não tem um college. Quando, na realidade, às vezes o nível de inglês dela é que poderia ser melhorado, né? Eu tive um cliente uma vez muito interessante, um dos meus primeiros clientes da Express Entry, logo que a regra entrou em vigor, que ele fez um bom IELTS, ele nunca foi para o Canadá, nunca tinha estudado no Canadá, não tinha contatos no Canadá, e ele viu que se ele melhorasse meio ponto num dos módulos, isso daria para ele 50 pontos a mais. Então, o que ele fez? Ele batalhou por isso, né? Depois ele atualizou o perfil dele e foi convidado. Então, eu acho interessante tentar, de repente, você se esforçar, levando em conta o que você já tem, para depois você ver o que você vai fazer para chegar naquele outro requisito, ou talvez simular a longo prazo que você vai melhorar a sua pontuação. Então, eu acho muito interessante por várias razões. Uma, porque é uma maneira de você estar disponível num banco de dados. Se você não se esforça para criar o perfil, você não vai existir. É uma maneira interessante de você ter uma noção bastante realista quanto ao seu perfil. E, na minha opinião, não é prejuízo. Por quê? O ECA, né, que é o reconhecimento das graduações, é um documento que vale por 5 anos. Ou seja, você não vai perder esse documento de uma hora para outra. Então, não é prejuízo, não é? O IELTS é um certificado internacional, igualmente que o CELPIP, igualmente que o DELF, TELF, todos eles. Então, assim, quando você faz um teste de proficiência, ele é interessante, porque se você não for bem para o Express Entry, esse teste de proficiência, ele pode ser... ele pode te dar uma ideia de como você estaria se você fosse pensar num college, por exemplo, não é? Porque, às vezes, você já tem até um nível razoável para entrar no college e, às vezes, não. Então, você sabe que você precisa melhorar aquele inglês até para pensar numa pós, num college. Então, eu sempre acho interessante, porque, na minha opinião, a criação do perfil para Express Entry seria a maneira, digamos assim, mais econômica e barata antes de você pensar num plano que vai envolver mais gastos, como uma viagem exploratória, e principalmente pensar no college, tá? Eu não sou muito da teoria de que estudar no Canadá leva à imigração. Eu acho que precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque dá uma leve ideia de que estudar no Canadá é uma condição para a pessoa emigrar, quando na realidade não é. Na verdade, estudar no Canadá é um plano que pode ser interessante para quem tem dinheiro, não quer ficar no Brasil e acredita que tem chances de melhorar o perfil. Então, é muito importante saber como está o seu perfil para depois você realmente pensar na ideia de fazer um college, ou fazer um mestrado, ou fazer uma pós. Bom, a outra coisa... quando você cria o perfil, vocês sabem que depois de ativo, ele pode ser melhorado. Então, talvez você fez a criação do perfil, não estava tão empolgado, ou não foi muito bem no IELTS daquela vez, e daqui 2, 3, 4, 5 meses você pode trocar os dados do IELTS, por exemplo, e dar um update no profile. Outra coisa também que eu vejo muitos clientes é assim, eles estão no Canadá estudando e eles não criam o perfil no Express Entry. Eu vou esperar primeiro ter a educação. Eu vou esperar primeiro ter a experiência canadense. Quando, na realidade, você pode estar com um perfil criado, porque a gente nunca sabe em que momento você poderia ser convidado pelo governo do Canadá. Então, eu nunca acho que é prejuízo você tentar ativar o seu perfil. É como se o Express Entry fosse um LinkedIn, digamos assim. Você vai deixar o teu currículo ali na esperança que alguma empresa ou empregador vai gostar de ver suas qualificações.
Outra coisa, muitas pessoas ficam desanimadas com a questão de pontos. Só que a gente precisa levar em conta que as províncias, elas têm autonomia de escolher o que elas quiserem nesse banco de dados e também o Canadá. Né? Quando a gente vê no site, hoje o Canadá convidou 4.000 candidatos e o pior candidato fez 420 pontos, a gente não sabe se o melhor fez 425, não é? Então, por isso que eu acho que vale a pena, sim, tentar criar o perfil, para ser, digamos assim, um primeiro ensaio, para você depois ver o que vai fazer. A outra coisa também, que eu não concordo muito, é essa questão de achar o melhor momento, né? Eu acho que quanto mais rápido você criar o perfil, melhor. Por quê? Quando as pessoas estão sendo convidadas e quando as pessoas estão desistindo, a gente tem um banco de dados dinâmico, que ele oscila muito. Então, a gente não sabe se nesse momento a qualidade do pool caiu. A gente não sabe se daqui uns dias vai subir. Então, assim, como ele é um banco dinâmico, você não sabe exatamente aonde você está nele. Então, eu acho interessante. Não sei se vocês sabem, mas quando o Canadá criou o Express Entry, o brasileiro quase não era convidado no primeiro ano e no segundo ano, curiosamente. E o brasileiro hoje é a 6ª nacionalidade mais convidada. Então, isso dá um certo ânimo, não é? Então, eu acho sim que é importante, concordo que é um sistema difícil de você estar ali competindo com candidatos do mundo todo, mas é importante vocês entenderem que o Canadá não está sorteando. Não é aquela coisa da sorte, vamos sortear o candidato, vamos ver. Não, não é. Né? O Canadá olha o conjunto da obra, não é? Por exemplo, tem algumas pessoas que me perguntam assim, Maria João, eu sou formado, eu tenho uma pós, aí eu tenho um MBA, tenho um mestrado, e eu não vou fazer o reconhecimento do diploma tal, porque eu vi que isso não afeta a minha pontuação. Eu, Maria João, não concordo. Por quê? Você já vai pagar para fazer o ECA, a taxa. O que você só vai incluir a mais é a tradução de um diploma, não é? E assim, quando você coloca as suas informações no perfil, o Canadá olha. Então, o Canadá pode achar interessante as faculdades que a pessoa fez, as áreas em que ela se especializou. Pode ser que aquela educação não deu tantos pontos, mas o Canadá pode achar interessante a história daquela pessoa, do casal. Eu tive uma cliente muito interessante no ano passado, que ela foi a cabeça do perfil e o marido não era formado e ela foi convidada. Provavelmente o Canadá gostou muito da profissão dos dois e do nível de inglês dos dois. Então fica muito claro que o Canadá olha assim o cenário daquele perfil. Então, eu sempre acho interessante o cônjuge participar do perfil se ele pode ajudar, porque eu sou da teoria de que assim, não quero desperdiçar pontos, vamos tentar coletar o que der de pontos, né? Acho que é bastante importante, sim, tentar criar o perfil, porque se amanhã você usar da ideia de ir para o Canadá, eu acho que a pessoa vai mais preparada. Dos clientes que me procuram desde o começo, que fazem a consulta, que vêm o college comigo, que fazem o visto comigo, que chegam no Canadá sabendo que precisa melhorar o perfil, eles chegam muito mais preparados. Eles sabem como eles vão correr atrás do atrasado, né? Eles sabem que eles vão ter que se esforçar e vão ter que ficar ligados nessa vivência que eles tiverem no Canadá para poder e melhorar o perfil, né? Então, eu acho que quanto mais realista a gente for, melhor, porque o cliente, ele sabe o investimento que ele vai fazer, sobretudo, ele sabe das dificuldades dele, não é? E pode ser que, com base no perfil e na deficiência que aquela pessoa tenha,
Aí sim ele vai decidir até o curso que ele vai tentar fazer no Canadá para melhorar o perfil dele. Muitas pessoas ficam receosas nessa. Falo francês e vou fazer processo para Quebec. Lembre-se de que o Canadá considera os 2 idiomas oficiais. Então, se você fala inglês ou francês, você pode usar qualquer um dos idiomas para criar o teu perfil. É uma tendência de uns tempos para cá, o Canadá olhar muito candidatos que sejam francofonos. Então, se você fala francês, cria o teu perfil e usa o francês como a primeira língua, que não tem problema nenhum. As províncias e o governo federal estão achando muito interessante convidar candidatos que falem francês. Por quê? Porque o Canadá quer continuar mantendo a sua característica de ser bilíngue. A outra questão também com relação à experiência, né? Não se esqueça que para o Express Entry, o Canadá pode avaliar a tua experiência retroativa aos últimos 10 anos. Então, pode ser que você não está trabalhando nesse momento, pode ser que você foi demitido. Olha a sua experiência retroativa aos últimos 10 anos, porque o Canadá pode considerar. Algumas pessoas têm me perguntado com frequência no e-mail, eu não vou colocar essa minha experiência porque eu não tenho carteira assinada. Gente, não precisa de carteira assinada. Se você manda num processo de imigração só a carteira de trabalho, nem é aceito para o processo de imigração, não é? Então, se você tem uma experiência CLT ou você tem uma experiência como autônomo, você pode usar essa experiência no Express Entry, desde que você tenha certeza que você vai conseguir comprovar essa experiência com a carta de referência, caso receba o convite. Casos peculiares com relação à experiência, do tipo, não recolhi imposto, não tinha contrato, a empresa fechou, a empresa faliu, mudou de nome, aí a gente pode montar um conjunto de documentos daquela experiência, né, para mostrar para o Canadá que a pessoa, de fato, tem experiência naquele período que ela mencionou no perfil. Eu, geralmente, não gosto de usar uma lista pronta, generalizada, porque eu sempre vejo o histórico da experiência do candidato. Porque, às vezes, um cliente meu sempre declarou imposto de renda, sempre recolheu imposto, tem MEI, tem CNPJ, tem balancete. E, às vezes, você tem um cliente que trabalhava muito informalmente, aí eu vou ter que usar minha criatividade para tentar casar uma série de evidências para convencer o Canadá que naquele período aquela pessoa tinha a experiência que ela mencionou no perfil. Então, gente, eu acho muito importante criar o perfil, porque é o primeiro passo, tá? Algumas províncias, ao longo do caminho, podem abrir cotas de imigração, como acontece, por exemplo, com Nova Escócia. Então, assim, se amanhã você quiser montar um processo de Nova Escócia, daquele que usa o sistema de 67 pontos, por exemplo, porque você está na esperança de que em breve Nova Escócia vai abrir novamente, se você não tem o IELTS, não vai resolver nada. Se nesse momento todas as províncias tivessem uma categoria aberta para a pessoa aplicar, muita gente iria perder a oportunidade. Por quê? Porque não tem o IELTS e não fez o ECA. Por isso que é importante fazer, porque a gente nunca sabe que regra pode mudar no caminho e às vezes aquele teu IELTS e aquele teu ECA pode te ajudar muito. Mesmo se você está pensando em estudar no Canadá, eu sempre acho interessante contar com todo o teu histórico do Brasil, justamente porque a gente não sabe o quanto o banco de dados ele está aumentando o nível dos clientes, dos candidatos e se está caindo, não é? E o ECA é relativamente fácil de fazer, é super simples, não tem mistério nenhum. Só é um pouco mais chato para quem é formado em medicina e farmácia, infelizmente, eles são 2 órgãos um pouquinho mais chatinhos, mas eu sou da teoria, sim, de fazer, eu incentivo que todo mundo crie o seu perfil. Eu acho muito sério eu falar para um candidato,
Ah, você não tem que criar, você tem que tirar a CLB 9. Gente, americano não tira a CLB 9 no IELTS. Então, assim, faça o IELTS e coloca aquela nota que você tirou, obviamente, se ela dá para você ativar o perfil. E se você não ficou tão satisfeito com a pontuação, o máximo que pode acontecer é depois de um ano o teu perfil caducar no banco de dados. Mas, na minha opinião, é uma maneira muito interessante de você começar a praticar, geralmente é assim que eu falo, começar a praticar o Express Entry, porque à medida que vão ter mudanças no teu perfil, boas ou não, e regras que o Canadá está mudando no meio do caminho, você vai mais preparado para o esforço que você vai tentar fazer, por exemplo, pensando na ideia de estudar no Canadá. Obviamente, alguns casos muito específicos que envolvem idade avançada, eu digo para o sistema do Express Entry, porque obviamente que uma pessoa de 40 anos não é velha, não é? Mas a gente sabe que nesse sistema de pontuação do Express Entry, um candidato na faixa dos seus 35, 40 anos, dependendo do perfil, para ele não vai ser muito simples o Express Entry logo de caras, a menos que ele tenha um inglês excelente, outros fatores. Mas a maioria dos casos, eu incentivo. No meu caso, particularmente, eu não sei por que acontece comigo, mas em 2017, curiosamente, 90% dos meus clientes convidados não tinham estudado no Canadá. Eu digo que são os réis mortais, não é? Então, assim, eu acho que Express Entry, ele dentro de um cenário é possível para quem tem condição, porque a gente não pode esquecer que quem está estudando no Canadá não quer dizer que aquela pessoa tem um bom perfil. Dependendo do histórico de trabalho que ela teve no Canadá, dependendo do curso que ela fez no Canadá, às vezes o perfil dela não melhorou o tanto que ela gostaria. Fiz muita entrevista em 2017 com clientes que já estão morando no Canadá há 2, 3, 4 anos, que não conseguiram melhorar tanto o seu perfil para Express Entry. Então, assim, precisa tomar muito cuidado. Com relação ao estudo, eu teria que fazer um vídeo depois sobre estudo, porque eu tenho uma linha de planejamento para estudar no Canadá, que eu acho que ela é mais planejada, não é? Algumas pessoas usam a ideia de estudar no Canadá, em Toronto, porque tem um monte de amigo, quando, na verdade, é importante verificar até as regras de imigração de Ontário, para a pessoa ver se as regras para ela são mais difíceis, são mais competitivas, quais as deficiências que ela tem, né? Então, assim, a maioria dos meus clientes que estudam no Canadá, que saem do Brasil preparados, são convidados, porque já saem daqui com um objetivo. E uma parte que fica desmotivada porque fica se comparando com outras pessoas, eu sempre falo para o meu cliente, não olhe o perfil do vizinho, olhe o seu e ativa, e depois você corre atrás da pontuação, ou você vai decidir o que vai fazer, vai para o Canadá? Não, talvez eu vou, sei lá, vou para Portugal, depois eu penso. Então, assim, eu acho importante a pessoa ter certeza que ela está com dificuldade ou não. Eu, geralmente, quando um cliente faz uma consulta comigo, eu não cobro para fazer revisão do perfil dele, eu não cobro e não crio o perfil da pessoa. Por quê? Porque o cliente, na minha opinião, a pessoa tem que estar ciente das informações que o governo pergunta sobre ela, não é? E não tem nada demais, são dados pessoais, dados de experiência, dados de educação. Fiz uma entrevista no passado com uma moça que ela fez um processo de imigração com uma consultoria e a consultoria fez tudo para ela. Ela não sabia nada do perfil dela, nada da documentação. E o legal do cliente fazendo o perfil dele é que ele sabe as dificuldades, ele sabe o que ele pode provar, ele sabe o que ele não pode provar. Então, eu acho muito interessante, por isso que eu não cobro para a criação do perfil no Express Entry. Eu cobro, obviamente, um valor que eu considero até simbólico para fazer a consulta pelo Skype, mas depois que o cliente tenta criar o perfil, tem dúvidas com relação ao perfil ou criou o perfil, eu geralmente, para os meus clientes, eu reviso, dou minha opinião
e já tive muitos casos de fazer a revisão, falar para o cliente, olha, isso aqui não está legal, por que você não coloca isso que você me falou, fica melhor, olha, tem um erro, a pessoa arrumar aquela informação e em seguida receber o convite. Sei que a gente agora está passando por uma fase muito delicada no Brasil, então as pessoas estão muito afoitas para sair do Brasil. Eu até concordo com vocês, né? Hoje mesmo eu tive que ir no médico, mas eu voltei rápido para casa, por exemplo, para não gastar minha gasolina, porque senão eu não tenho gasolina para rodar por conta da greve, que eu acho que vocês devem estar sabendo. Então, assim, eu sei que muitas pessoas estão desesperadas para irem para o Canadá, concordo plenamente com todos vocês, mas ainda sou da opinião que planejamento faz você ter menos frustrações, né? Eu sei que às vezes algumas pessoas, alguns clientes não entendem a minha maneira energética de dar minha opinião, mas sobretudo o que eu quero das pessoas que me procuram é que elas sejam guardadas, que elas sejam protegidas, para que elas não caiam numa ilusão e não percam tanto dinheiro, até porque hoje o nosso dinheiro no Canadá não vale nada. Para fazer a consulta, eu cobro R$300, na verdade eu já cobro esse valor já tem 7 anos, e eu faço a consulta geralmente até 9 da noite pelo Skype, e eu não limito, na verdade assim, a minha consulta ela dura 1 hora. Tá? Não é muito comum demorar menos do que 1 hora. Como eu já faço consulta há 8 anos, então o meu roteiro, ele preenche as dúvidas dos clientes. Então, quando o cliente vai fazer alguma pergunta para mim, de 30 perguntas que ele tinha, vai sobrar 2, porque eu já sei as dúvidas mais comuns, as inseguranças, o que as pessoas ficam falando por aí. Então, porque infelizmente tem algumas informações que ficam rolando na internet, que viralizam de uma maneira que parece que aquela informação é a verídica. O Jadson está me perguntando na questão de trabalhar como médico no Canadá, um pouco. É importante entender que para o processo de imigração não é avaliado se o candidato vai ter condições de exercer a profissão dele, como é na Austrália, por exemplo. A Austrália tem um processo de imigração, que aliás é o Canadá que está copiando, que dependendo de certas profissões, o candidato no Brasil ele já tem que tentar tirar uma parte da credencial australiana para exercer a profissão dele. O que eu, sinceramente, acho mais correto, porque isso já ajuda o imigrante a, de fato, conseguir trabalhar ou chegar perto da área dele para exercer no país. O Canadá, infelizmente, não tem isso, Jadson. Então, se você quisesse exercer a medicina no Canadá, você teria aí um longo caminho. No teu caso, se você já está para se formar, se forme, porque a graduação é importante, mas talvez você vai ter que ir por outros caminhos para ir para o Canadá primeiro temporariamente, para depois pensar no processo de imigração. Aí teria que realmente falar com você, te explicar tudo, para você entender aí a dinâmica, porque infelizmente a profissão de médico ela é um pouquinho chatinha na questão de regulamentação em alguns países. Então, Gisela, Maria João, nunca acho que a pessoa deveria desperdiçar toda e qualquer formação dela. Por quê? Não só pela pontuação, mas a gente não sabe o que o Canadá pode gostar do teu perfil. Então, às vezes, você é uma pessoa que é multitask, né? Você tem uma formação numa área e uma outra graduação em outra. Então, eu acho muito interessante, porque como Express Entry não é um sorteio aleatório, o Canadá pode sim olhar o conjunto das informações daquele candidato, não é? Então, é assim, eu não desperdiçaria o fato que eu tenho 2 graduações. Eu faria assim, mesmo que na prática aquilo me dê um pontinho ou nem me dê. Mas é uma maneira interessante de você estar mostrando para o Canadá as tuas habilidades. Por quê? Porque tem muito canadense que não tem 2 graduações, entendeu? Por isso que eu acho isso bacana. Eu não sei te falar exatamente das graduações à distância. O que eu sei é que, assim, para você ganhar pontos na educação, isso desde a regra antiga, o curso tem que ser reconhecido pelo MEC,
De qualquer maneira, como agora qualquer graduação, eu não tenho autoridade para dizer se ela é reconhecida ou não, eu sempre recomendo você fazer o ECA, porque o ECA é o documento oficial que você vai usar para classificar aquela graduação que você tenha. A graduação incompleta, infelizmente, não vai dar pontos. Pode ser que você fez, sei lá, 4 anos da faculdade, mas não terminou o trabalho para tirar o diploma. É pena. Na prática, isso não vai te dar pontos porque você estudou muitos anos. Você, na prática, teria o secondary degree, tá? Bom, processo para Montreal. Eu não ajudo muito, eu não ajudo mais o processo de Montreal, tá? Para Quebec, por quê? Quebec está com cota, o Quebec agora também escolhe o candidato. O processo de Quebec está demorando e no meu caso, o que eu vejo é que assim, de 10 brasileiros que me procuram, 9,5 não falam francês. E o Quebec hoje, ele exige, ele recomenda, né, que o candidato tenha o francês como primeira língua. Eu acho interessante o processo de Quebec pensando em PEC, mas ainda assim, quando eu faço a consulta com o cliente, não é todo cliente que eu recomendo o PEC e geralmente eu explico dentro da minha visão os prós e contras, tá? Se você se identifica muito com a cultura francofona, eu acho bacana, mas se às vezes o teu perfil tá bom para um processo federal, eu tentaria um processo federal, depois eu vou para Montreal, entendeu? Mas é interessante você ver, porque às vezes é assim, você está muito focado num processo de Quebec, porque você começou a fazer um curso de francês. Só que o teu inglês é que é bom. Então, eu sempre acho assim, que o cliente tem que usar o que ele tem, para depois começar o que ele não tem. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu estou fazendo aliança francesa, estou no básico, e tenho o meu francês que o meu inglês que é 6. Gente, se você já tem um inglês que é 6, tenta melhorar para tirar 7, né? Porque até você chegar no nível B2 de francês, isso vai te tomar tempo e dinheiro. E às vezes um puxãozinho, um intensivão de inglês pode te ajudar. Tem muitos cursos no Canadá que você pode fazer em curto prazo. Olha, eu não posso ir agora, minha grana está apertada, não tenho como fazer um college, mas existem cursos bem power mesmo, que você pode fazer 30 horas por semana para dar um choque no teu inglês, para depois você fazer um planejamento, por exemplo, para fazer um college daqui 1, 2 anos. Então, eu geralmente, quando eu avalio o perfil do candidato, eu avalio todos os aspectos para ele, até na questão de estudar. Porque daí a gente pode ver o que a gente vai tentar melhorar primeiro, né? Então, na verdade, assim, Matheus, não é mito e não é verdade. O que acontece? Muitas pessoas já vêm usando a ideia de estudar no Canadá desde 2010. Para quem não sabe, a categoria do Canadian Experience Class foi criada mais ou menos numa época de transição da política de imigração no Canadá, que foi mais ou menos entre 2007, 2008, 2009. Eu, inclusive, ainda trabalhava para o governo do Canadá. Só que naquela época era uma categoria específica só para quem estudava no Canadá. Então, já naquela época, quando tinha pessoas que tinham dificuldade em se enquadrar no processo de imigração, já começava a usar a ideia do college pensando naquele Canadian Class, né, Canadian Experience Class que existia na época. Por que de 3 anos, 4 anos para cá, essa tendência de fazer college aumentou no Canadá? Primeiro, por conta da nossa insatisfação de estar no Brasil, seria uma maneira imediatista e rápida para você ir para o Canadá, porque você vai dar entrada no visto de estudos e em 3 meses você tem a resposta do teu pedido de visto. Então, quer dizer, se o visto for aprovado, você sabe que mês que vem você vai para o Canadá estudar. Muitas pessoas estão usando essa ideia porque acreditam que a longo prazo vão melhorar o seu perfil. O que pode ser verdade, mas depende do que vai melhorar no perfil da pessoa. E eu particularmente acho que uma parte também está escolhendo estudar no Canadá, digamos assim, por uma situação meio de conveniência. Por quê? Brasil em crise,
Muita mão de obra qualificada perdeu o emprego nesses últimos tempos. Então, assim, é uma maneira interessante de um pai de família fazer um curso internacional, poder dar oportunidade da cônjuge ou do cônjuge ter um visto de trabalho e filho para a escola pública, não é? Então, pode ser bastante interessante, sei lá, um engenheiro que foi mandado embora da Petrobras, ganhou uma bolada, ele gastar esse dinheiro 2 anos no Canadá do que ficar aqui no Brasil gastando todo o dinheiro dele. Mas, assim, estudar no Canadá é uma ideia que a gente usa, né, que as pessoas usam para tentar melhorar o seu perfil para a imigração. Mas quando você diz para mim, Maria João, vou estudar no Canadá, sei lá, vou fazer um college de Business Administration em Toronto, eu não posso te afirmar que a condição desse estudo vai ser suficiente para você imigrar. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer com você no Canadá. Não sei se você vai bombar de ano, não sei se o teu inglês vai melhorar, se quando você tiver o PGWP, você vai conseguir trabalhar no Canadá, que tipos de emprego você vai ter. Então, assim, quando um cliente me procura, que ele quer saber sobre imigração e sobre estudar no Canadá, eu geralmente vou ver toda a história dele, eu vou ver toda a deficiência dele, porque às vezes ele está muito fissurado para estudar em Toronto e às vezes, estrategicamente, poderia ser interessante ele estudar em Nova Escócia, né? Nesse último ano, né, entre 2016 e 2017, mais ou menos, a MJ Consultoria mandou algumas centenas de clientes para o Canadá estudar. Eu não sou agência de intercâmbio, mas eu tenho uma parceira especialista em educação. Então, os meus clientes, diferentemente de outras empresas, a gente não induz o cliente à compra do college. A gente primeiro avalia o perfil dele e, com base no perfil dele, é que a gente vai definir o curso, a duração, a localidade e, às vezes, em alguns casos, um vai e depois o cônjuge vai depois. Porque a gente precisa levar em conta não só que o cliente está querendo melhorar no perfil dele, mas nós temos que levar em conta como o consulado do Canadá está rigoroso na análise dos pedidos de vistos. O índice de recusa para brasileiro até meados de 2013 não chegava a 1%. Hoje o índice passa de 50%. 2017, e curiosamente, já nesse primeiro semestre, eu bati o recorde de entrevista com recusado. Eu nunca entrevistei tanto recusado na minha vida. E o que eu tô achando interessante dos casos que estão me procurando é que tem casos muito parecidos, tá tudo muito soldadinho. E é justamente uma linha de trabalho que não é a MJ. Eu não gosto de fazer tudo padronizado, porque assim, eu não posso montar a história do João igual à história da Maria, né? São pessoas que têm formações diferentes, são de cidades diferentes, experiências, dinheiro diferente. Então, assim, é por isso que o meu índice de recusa para pedido de visto de estudos, eu não vou dizer 0%, deve chegar a 0,001%, né? Por quê? Porque os casos especificamente que fazem comigo já fazem desde o começo, né? Alguns me procuram para fazer o visto, não querem que eu avalie o processo, eu não avalio, mas os clientes que querem a consulta para depois ver o que vai fazer, esses eu não tenho recusa. E hoje reverti um caso recusado até, ontem reverti outro, até estou agora começando a incentivar meus clientes a colocarem comentários no Facebook, porque eu não dou muita bola para essa parte de mídia, internet. Então, assim, para mim, hoje estar ao vivo está sendo uma super novidade. Eu não gosto muito de ficar nesse meio, mas talvez é uma tendência, novos tempos, e também para as pessoas verem que eu existo e mostrar também credibilidade para o meu trabalho, né? Um programa de especialização nos Estados Unidos, na verdade é o seguinte, Felipe, toda experiência que não é canadense é foreign experience. Não importa se você trabalhou no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Itália, na França. Tudo é foreign experience e a experiência canadense. Eu trabalhei pela empresa expatriado nos Estados Unidos 6 anos. Você vai ganhar os mesmos 6 anos que eu ganharia porque eu trabalhei no Brasil, tá?
O Canadá diferencia quando você tem a educação e experiência canadense. Então, se eu tenho a educação e experiência brasileira, eu ganho por isso. E se eu também tenho a educação e a experiência canadense, eu vou ganhar de novo por isso. A Gisela, depois de entrar no Canadá, voltar ao Brasil, do cônjuge... na verdade, assim, Gisela, se você está falando com relação à Determination of Residency, quando uma família obtém o seu visto de residente permanente, quando a pessoa imigra, ela tem 5 anos para morar 2 não consecutivos. E, às vezes, os parentes podem estar fazendo isso separadamente. Então, por exemplo, eu imigrei em 2010, em maio de 2010, eu tenho até maio de 2015 para morar 2 anos no Canadá. Pode ser que meu marido está num projeto de trabalho, sei lá, tá em Dubai trabalhando pela empresa, então ele vai agora me visitar, mas tem que voltar. E aí ele foi para o Canadá a primeira vez no final desse ano. Então a contagem dele de Determination of Residency é diferente, tá? Não sei se eu entendi direito a tua pergunta, mas me manda por e-mail que daí eu te explico, porque eu não entendi se o teu é relacionado a Family Class ou não, mas manda um e-mail para mim, tá bom? contato@mjconsultoria.com.br. O processo de imigração, Samuel, não dá para dizer exatamente o tempo que demora. O Express Entry, quando você é convidado a dar entrada... geralmente em âmbito federal, você tem 90 dias para montar o processo. Quando você manda para o Canadá pode processar isso em até 1 ano. Em 2017, a média dos casos dos meus clientes que mandaram seus processos prontos obtiveram visto entre 4 a 6 semanas. Eu só tive um caso ano passado que demorou 7 meses, não sei o motivo, mas se é um processo tranquilo, não tem muita... checagem criminal, não tem erro, não tem nada que o governo do Canadá precise averiguar, geralmente eu diria 4 meses, mais ou menos. Se demorar um pouquinho, eu diria 6 meses. Na verdade, assim, não é que existe diferença entre estudar numa cidade ou outra, Wellington. O que acontece é assim... De um modo geral, o estudo no Canadá é mais ou menos o mesmo preço. Não chega a ser super, super discrepante. Óbvio que tem um pouquinho de diferença, não é? No custo de vida de algumas províncias. Por exemplo, Toronto, né, fica em Ontário. Se eu não me engano, Ontário, o imposto é 13%. Alberta, por exemplo, acho que é 8%, né? Eu tive lá, fui tomar um café com uma cliente minha, que hoje viramos amigas, e eu achei bastante interessante, né? Até era uma província que eu nunca prestei muita atenção e me chamou muito a atenção, até por conta do custo de vida, e bastante interessante, até geograficamente falando, na minha opinião. Agora, a questão de estudar no Canadá, levando em conta o que você tem de dinheiro, por exemplo, ou a tua história no Brasil, aí sim é que eu posso te dar a dica de por que estudar numa cidade X e não na cidade Y, ou na província X e não na província Y. Então, geralmente, eu explico, e a maioria dos clientes que fazem a consulta, eles acabam achando coerente a minha estratégia e as minhas explicações quando eu falo para o cliente, mas por que você não pensa em ir para essa cidade? Por que você não faz isso e tal? É 13%. Se eu não me engano, o BC também é 13%, mas Montreal é o mais barato, só que assim, eu teria que fazer um vídeo sobre estudos, e óbvio que eu não vou entregar o meu ouro, né? Porque a minha diferença das outras consultorias, né, é que eu trabalhei para o governo do Canadá, né? Então, assim, eu trabalhei 15 anos para o governo do Canadá, meu primeiro emprego foi no governo do Canadá, então, assim, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, eu sei o que o governo do Canadá pode olhar num pedido de visto. É óbvio que nem sempre eu acerto, já tive casos de falar na consulta que eu achava que o cliente deveria tomar cuidado, fez contra a consultoria e conseguiu. Óbvio, eu não sou a dona da verdade, mas dentro da minha coerência, a maioria dos casos, tanto que eu não tenho recusa, tá? Mas na questão do estudo, o que acontece... Ah, Wellington, tudo bem?
Ah, legal que você está me prestigiando. Estou feliz. Na verdade, hoje eu estou ensaiando tudo, gente. Eu faço sozinha, né? Eu trabalho sozinha, liguei o vídeo sozinha. Então, assim, eu estou aprendendo. Bom, então, o que acontece? Quando alguém vai estudar no Canadá, eu não acho que a pessoa tem que primeiro olhar o custo de vida da cidade, da província. Eu já sou totalmente o contrário. Eu acho que a gente tem que ver o que tá ruim no perfil da pessoa e o que ela precisa melhorar no perfil. Porque às vezes a pessoa está querendo ir para uma cidade por conta do custo de vida ou porque tem um parente, alguma coisa, mas às vezes aquela cidade, aquela província, não é muito fácil para ela chegar nos pré-requisitos. E eu não sei, a minha teoria é que é o seguinte, o real, infelizmente, a gente está perdido, é a realidade. Nosso dinheiro está muito desvalorizado. Você mudar para uma cidade que você vai pagar $1.000 de aluguel e outra 1.200, vamos combinar que a gente já está ferrado, falando português literal, né? Infelizmente, o nosso dinheiro está muito desvalorizado e geralmente eu explico para o cliente por que eu acho que ele poderia ir para essa cidade e não só por conta do custo. Eu explico para ele também o que ele poderia ter de dificuldade e de missão mais difícil para chegar a melhorar o perfil dele, pensando num processo visando a imigração. Karine, fez o nosso processo. Ah, que legal! Ó, a Karine fez um processo comigo, ela foi recusada, eu reverti. Nossa, já estou há 3 anos, que legal! Parabéns! Quando eu for para Vancouver, tenho que combinar de tomar um café com vocês. Então, gente, eu acho que eu não vou mais me estender. Geralmente, inglês não pontua para imigração, mas pode ser interessante para você dar uma alavancada no inglês, para você fazer uma boa pontuação para o CELPIP ou para o IELTS, não é? Dependendo da soma de capital que você tenha, de como é o teu perfil, às vezes pode ser até interessante você pensar em estudar no Canadá primeiro inglês, para depois pensar se vai fazer o college. Mas para o Express Entry, sim, mas dá para pensar em estratégia a longo prazo, entendeu? Ano passado, quando eu estive no Canadá, eu fui visitar alguns colleges que eu tenho parceria e os colleges tiveram um aumento, né, de 400% em número de estudantes internacionais. E aumentou muito o número de brasileiro, né? E a tendência, o que está mudando hoje no Canadá é que o Canadá está recebendo os alunos mais maduros e qualificados, e não meninada. É uma tendência. Hoje em dia, uma pessoa que vai estudar no Canadá, que tenha 40 anos, não é uma pessoa velha para estudar no Canadá. Pode me mandar... eu geralmente falo que quem faz a consulta pode mandar e-mail. Eu geralmente não tenho problema. O que eu geralmente não faço é dar dica na montagem no processo quando eu percebo que a pessoa não está preparando o processo comigo porque recebeu o convite. Mas dúvidas de um modo geral do que você tenha, está lendo, pesquisando, ficou sabendo, um amigo comentou, pode me mandar que eu respondo no mesmo dia. E se alguma informação que eu não sei, eu falo que eu não sei. E se alguma coisa que eu sei que algum parceiro pode ajudar, eu também vou falar. Na verdade, tem, Tanise, teria que avaliar o teu caso, porque eu não sei se você está pensando na imigração ou estudos, mas dependendo de como é o teu perfil, sim, pode ser interessante, sim. Depois, se você quiser, a gente pode fazer a consulta. Ah, eu sei, Débora, eu sei que geralmente você me indica. Eu sei, realmente, obrigada. A única coisa é que é assim, né? Às vezes a pessoa ela quer um motivo imediato para imigrar e a gente sabe que com o Express Entry tudo fica um pouco mais trabalhoso, né? Na época que você imigrou, era mais fácil o processo. Não que era fácil, mas a gente comparar com o Express Entry, realmente ficou um pouquinho mais difícil. O processo do sponsorship, ele é quando você tem um cônjuge canadense ou residente permanente. Então, você tem que ser casado, né? Com um cônjuge canadense ou uma esposa canadense, enfim, ou residente permanente. Aí tem que comprovar que são casados para poder fazer o processo de sponsorship. Se você está em vias de casar,
e está pensando em migrar, a gente pode fazer a consulta e eu posso te explicar o processo. Então, o processo, Bia, agora não dá para você dar entrada, né? Eu já comecei a fazer o vídeo já tem um tempinho, mas você precisa pensar em entender como funciona o sistema de candidatura da Express Entry. Me manda um e-mail e aí a gente te explica, porque eu teria que fazer uma consulta. Bom, gente, é isso. Eu não vou me estender. Eu achei que o vídeo ficou até um pouquinho longo, mas talvez por ser o meu primeiro vídeo foi bom, porque assim eu vou ficando mais desinibida. Eu tenho intenção de fazer um vídeo sobre educação no Canadá, e ainda vou decidir quando, e aí eu publico para vocês. A questão... Então, na verdade é o seguinte, hoje é meio complicado falar que uma pessoa que não tem a formação... Assim, a gente sabe que na prática o Canadá tem deficiência da mão de obra não qualificada. O problema é que o Canadá não tem um processo de mão de obra não qualificada como tem, por exemplo, os Estados Unidos, né? Que agora é um processo até que eu estou fazendo. Então, assim, às vezes a pessoa quer trabalhar num trabalho mais low skills, mas às vezes ela vai ter que migrar por um processo semi-skills, por exemplo, ou high skills. Aí realmente teria que avaliar o perfil da pessoa para poder ver o que dá para fazer, o que dá para ela pensar a longo prazo, pensando em Canadá. O meu e-mail é contato@mjconsultoria.com.br, tudo minúsculo. Sou eu mesma que respondo os e-mails. Geralmente eu respondo no mesmo dia, tá bom? Queria deixar meu agradecimento né, pelas pessoas que estão me assistindo agora. Obrigada por me prestigiarem e qualquer coisa é só me mandarem um e-mail, tá bom? Obrigada e boa noite para vocês. Tchau, tchau. Opa.